Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, seja bem-vindo ao canal Ryan Reage, o canal onde eu reajo aos vídeos mais polêmicos, mais virais da internet e também os canais que eu assisto no meu tempo livre, de pessoa física, não pessoa jurídica. E um dos meus canais favoritos na internet brasileira chama-se Pastor Rodrigo Mocelin. Ele dá um ângulo cristão para assuntos atuais, contemporâneos da nossa sociedade. E eu gosto muito de escutar ele. Apesar de não concordar com igrejas alternativas, de entender que existe apenas uma só Santa Igreja, que é a Santa Igreja Católica, dito isso, eu escuto e aprendo com pessoas como o pastor Rodrigo Mocelin. Você sabe muito bem que eu gosto muito dele. É a terceira ou quarta vez que eu reajo a um vídeo do pastor Rodrigo Mocelin aqui. Estudo sobre mulheres trabalhadoras revela aqui. Vamos ver o que ele tem a dizer. Mas antes, se inscreva, deixa o like aqui embaixo. É a única coisa que eu te peço, na humildade, na moral. Você estará apoiando o meu trabalho. Que isso aqui é um trabalho e eu te peço encarecidamente e humildemente que dê o like e se inscreva nesse humilde canal. Não se case com mulheres de carreira ou mulheres trabalhadoras. Este é o título de um artigo publicado pela Forbes há mais de 10 anos, mas ainda atual. Cara, isso aí é verdade, é um artigo velhão que fala não case com mulheres trabalhadoras, não case com mulheres de carreira. Vamos entender o porquê do ângulo religioso, do ângulo do cristianismo. O Michael Noer. É pesado, eu sei, mas é real. Eu vou ler com vocês. O artigo é baseado num estudo. E eu posso comprovar esse estudo na minha longa experiência como pastor, mais de 20 anos. Vamos lá, para isso, vamos comentar isso aí. Vocês pediram para eu falar sobre esse artigo. Bora para ele. E o que fazer, né? Eu sei, é um tema difícil, mas a gente precisa falar. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá, eu vou ler com vocês esse artigo. O artigo ele foi publicado em 2006, né? Mas tem mais aí, já quase indo para 20 anos. Então vamos lá, quem escreve é o Michael Noer. Não case com mulheres de carreira. Vamos comentar. Caramba, isso foi antes da Red Pill, antes de movimento, antes da força do feminismo, antes de Agenda Woke, 2006, cara. Faz quase 20 anos dessa porra. Caralho. Vamos reagir, a gente reage aos vídeos, né? Vamos reagir a um estudo. Ele começa de uma maneira muito pesada. Primeiro, deixa eu só definir, ele vai falar daqui a pouquinho aqui. Esse estudo que eles fizeram é basicamente com mulher de carreira, que ele vai definir aqui como mulher que fez faculdade, que ganha mais de 30 mil dólares por ano, que vai dar aí mais ou menos 10 mil reais por mês. Cara, 30 mil dólares por ano em 2006, teve muita inflação pra cá. Hoje em dia, 30 mil dólares por ano você está aí na linha da pobreza. Teve inflação. Então vamos dizer que isso aí deve ser 60 hoje em dia. 2006 pra cá, que teve uma inflação mais pesada aí depois do Covid, mas beleza, 60 mil dólares por ano, 30 mil por mês de reais. Mas você vai ver aqui que se aplica não apenas a esse tipo de mulher, mas a quase todas as mulheres trabalhadoras, que tem, né, ou seja, no sentido de trabalho fora. Vamos lá. Um conselho, case com mulheres bonitas ou feias, as baixas ou as altas. Aqui você vai ter uma dificuldadezinha algumas vezes ali com a tradução, porque o artigo está em inglês e eu traduzi aqui para o português pelo próprio navegador aqui. Então, mas aqui, as baixas ou as altas, loiras ou morenas, apenas faça o que quiser. Não se case com uma mulher de carreira. É uma frase pesadíssima, eu sei. Eu sei, a gente vai discutir se ele está certo ou não. Mas vamos lá, vamos continuar. Por quê? Porque se acreditarmos em muitos cientistas sociais, você corre um risco maior de ter um casamento difícil. Embora todos saibam que o casamento pode ser estressante, estudos recentes descobriram que as mulheres profissionais são mais propensas a se divorciar. Como eu disse, para ele que essas mulheres profissionais, essa que ganha mais de 10 mil reais, tem mais de 35 horas de serviço longe de casa e formada em faculdade. Mas independentemente do salário, então pega uma mulher trabalhadora, que ela tem mais de 35 horas fora de casa, ainda que ela não tenha diploma, ou ela não ganhe 10 mil por mês, ganhe menos, a situação é bem parecida com essa mulher aqui, bem parecida. Vamos lá. As mulheres profissionais são mais propensas a se divorciar, mais propensas a trair, menos propensas a... Vamos lá, você vai casar com alguém que vai se divorciar de você. Você vai casar com alguém que vai ser propensa a te trair com um colega de trabalho. Você vai casar com alguém que é menos propensa a ter filho. Então, tipo, se você não for... Sério mesmo, cara. A única maneira, a única razão pela qual eu casaria com alguém é pra ter vários filhos com aquela pessoa, mano. Não tem razão. Tipo, não tem razão de casar com alguém pra não ter filho. Então, tipo, você já corta aí mulheres acima de 35, 40. Filhos.
E se tiverem filhos... Mas pensa nisso aqui, por exemplo, ó, mais propensas a atrair. Eu sei, as pessoas já ficam com raiva de mim. Paulo disse, eu me tornei vosso inimigo por vos dizer a verdade. Mais propensas a atrair. A gente sabe, por exemplo... Caramba! Apóstolo Paulo, eu me tornei vosso inimigo por vos dizer a verdade. Muito, muito forte essa frase. De mulheres que, às vezes, no serviço dela, vamos supor, um policial, que ela tem que guardar, fazer ronda, 24 horas ali, 12 horas, vai com um policial o tempo todo. É óbvio que há uma exposição ali. Há uma tentação? Pode haver uma tentação ali? Claro que tem. Agora, se ela está em casa, certeza. E engraçado que a Beth Friedan, que escreveu o livro A Mística Feminina, e para ela o livro dela é uma música de uma nota só, saiam de casa e todos os problemas se resolverão. Ela dizia o oposto disso aqui. Ela dizia que se as mulheres saírem de casa, elas vão trair menos. Elas diziam que o fato de ficarem em casa tornavam a vida um tédio, tornava a vida delas um tédio, que as levava à busca de aventura e por isso traíam. Esse estudo mostrou o oposto. O feminismo, assim como o socialismo, pregava um mundo de paraíso e na prática mais 100 milhões de mortos, desgraça e por aí vai. Mas enfim. E se tiverem filhos, são mais propensas a ficarem infelizes com isso. Mas é óbvio. Por quê? Porque elas ficam divididas. Porque um filho é um trabalho... Olha, é pesadíssimo o trabalho de criar filho. Cara, filho é um trabalho full time. Filho é um trabalho full time. Não tem como você ser mãe e trabalhar fora. Não tem como, não tem. Tipo, não tem. Não dá. É muito pesado amamentar, educar uma criança, criar a criança, dar atenção. Muito pesado. E aí, chega uma mulher que já tá bem de carreira, ela não vai abrir mão daquele conforto, daquele salário ali pra virar mãe. Ela vai sempre estar aqui na cabeça dela, putz, cara, mas eu devia estar trabalhando. Eu ia ganhar mais dinheiro, eu ia ter um pouco mais de liberdade. 2006 isso aí, hein? Por exemplo, você tem que perder beleza mesmo, porque você engorda quando você vai engravidar. Literalmente você dá de si mesmo para o outro. Com certeza, eu acho que não deve existir nada que exige mais de alguém do que ser mãe. É isso, você vai perder beleza porque é um sacrifício que você está fazendo, realmente. Porque é o topo do topo, cara. Quando você é mãe, você não precisa mais ser tão atraente aí pra rua. Porque, cara, Deus já te deu o maior prêmio de todos, que é um filho. Porra, a maior conquista... Cara, vocês conhecem aí a minha trajetória profissional. A minha maior conquista da minha vida foi a minha filha. Eu tô até emocionado de falar isso. A mulher tem um filho e tem a carreira. Ela fica estressada. Lembra, eu já soltei aqui uma vez, eu mostrei pra vocês? Eu posso colocar aqui agora. Mulher cansada, quer ver? Ó? Mulher cansada, mulher cansada, líder, Google, pesquisa. Mãe, deixa eu aumentar aqui pra vocês. Vou abrir aqui. Não tá aparecendo pra vocês? Aqui. Mãe cansada é termo líder de busca no Google. Tá vendo? Mas óbvio que isso tem a ver com o fato. Tem filho, que é uma jornada terrível. O filho é uma benção, mas a jornada em si é difícil. É difícil, criar filho. Pesado. E aí ela fica dividida. Então elas ficam muitas vezes infelizes, porque aí ela fica culpada porque estão no serviço, aí faz serviço mais ou menos, aí volta pra casa e faz mais ou menos também em casa. Isso é inclusive o motivo pelo qual muitas adoram o rótulo de que o filho tá com TDAH e por aí vai. Não é que o filho tá com TDAH não, é que o menino tá entregue às telas, ele tá entregue pra titia, pra todo mundo, justamente pelo fato de que ela precisa ir pro trabalho. Então ela fica dividida, não consegue dar uma boa educação, o menino começa a ter um comportamento muitas vezes ruim, e aí a mãe fica feliz, sério, ela fica feliz com o rótulo. Tô te contando, aqui eu sei um caso real, que a mãe, ela ouviu que o filho estava com TDAH do doutor e ela ficou feliz. Porque, ou seja, aí não é porque ela tem que mudar alguma coisa na vida dela, porque ela tá sendo uma mãe não muito culpa do TDAH. O menino dela daquele jeito porque tem a doença. Então é isso. Um estudo recente, publicado na Social Force, uma revista de investigação, descobriu que as mulheres, mesmo aquelas com uma perspectiva feminista, são mais felizes quando o marido é o principal sustento da família. São mais felizes quando o marido é o principal sustento da família. São mais felizes. Machismo! Tóxico! Misoginia! Gosto do que dizem as feministas. Suas mentirosas! Suas mentirosas. Eu peço encarecidamente. Eu não vou ajoelhar, senão não vai aparecer aqui na filmagem. Assista a minha série sobre casamento. E assista a minha pregação sobre... Vou assistir. Marido, como é o nome da pregação? O marido banca a sua esposa. Marido banca a sua esposa. Do Rodrigo Mocelin. Vou anotar aí, editor. Vamos anotar aí pra reagir a esse vídeo depois. Marido banca a sua esposa, do pastor Rodrigo Mocelin. Já se entregaram e não falam mais sobre isso. Isso aqui é fundamental. Como isso aqui é fundamental? Como esse arranjo? As feministas falavam, tá vendo, o homem provedor, aí as mulheres são oprimidas. Esse arranjo. Não é porque o homem é melhor que a mulher, é porque a mulher tem uma missão muito grande em relação às crianças, que demanda muito dela, que suga muito dela. Por isso que é a ideia do homem provedor. Não é porque a mulher é imbecil, incapaz, não é isso. É que as crianças sugam muito. E aí as mulheres tendo que fazer tudo ao mesmo tempo, e a carreira e o filho, elas ficam infelizes. Aqui, ó, mais propensas a ficarem infelizes. E as mulheres mais felizes quando o marido é o principal sustento da família. Quando o marido é o principal sustento da família. Não é uma conclusão feliz. Especialmente tendo em conta que muitos homens, especialmente bem-sucedidos, sentem-se atraídos por mulheres com objetivos e aspirações semelhantes.
Mas é uma constatação óbvia desse estudo. Você pode questionar o estudo. Entra lá em contato com eles e ver, cara, como é que foi feito esse estudo aí? Mas eu posso confirmar para você, a partir da minha experiência como pastor, de meus outros estudos, como que isso aqui é real. Como que isso aqui é real. Aqui eu não lembro se ele conta aqui, nesse estudo, como que até a questão sexual é diminuída. Quando a mulher é trabalhadora, ou de carreira, ou tem um serviço fora, concorre. Ela não está em casa, ela está fora. Com crianças pequenas, né? E está lá fora. Eu conto para vocês da minha experiência como pastor. Da minha experiência. É claro, as mulheres estão arrebentadas, saem 5 horas da manhã, chegam 5 horas da tarde, 7 horas da noite em casa, ainda vai arrumar a casa, ainda vai fazer a comida para o outro dia. Esse não é o dá, caso da maioria. não dá. Esse é o caso da maioria. Essa aqui ainda que é a mulher de carreira, que ganha 10 mil, ainda até teria condição de pagar uma empregada. A maioria. Ou seja, em se tratando da mulher trabalhadora, vai. Que aqui ele está falando só da mulher de carreira, que ganha 10 mil por mês. Ou pensa na maioria das mulheres, que nem ganham 10 mil para, por exemplo, pagar uma empregada, alguma coisa. Aí é pior ainda. Aí tudo isso aqui, em relação a essas mulheres, se torna mais difícil ainda. Muito mais difícil. Muito, porque ela vai ter que chegar em casa e vai ter uma jornada dupla. E não vai fazer nenhum nem outro bem. Ela falou, ela fez uma pesquisinha, tá lá no Instagram, põe lá. Ela fala sobre isso, é uma pesquisa que com o homem e o homem, você faz alguma coisa em casa? Nada. O que você faz quando você chega em casa depois do trabalho? Vai descansar. E a mulher? Eu vou trabalhar, eu vou cozinhar para o outro dia, eu vou cuidar do menino. Ou seja, essa pesquisa aqui é em relação à mulher de carreira, que ganha 10 mil, ganha 10 mil por mês, tem mais de 35 horas trabalhando fora e é formada. A mulher trabalhadora, pra mim, parece que a situação delas pode ser, em alguns aspectos, ainda pior. Porque, por exemplo, não pode pagar uma empregada. Ou seja, aí vai ter muito trabalho em casa. Aí pensa então na questão sexual. A mulher tá arrebentada, destruída. E tem um outro ponto. E se a mulher ela é mais propensa ao lar, a cuidar do marido e das crianças? Seria um peixe fora d'água no mercado de trabalho? Talvez isso traria mais estresse do que o normal, o que também tira libido? Influenciaria ou não? O que vocês acham? Mas é óbvio. É óbvio! Eu tô dizendo isso pra vocês justamente porque eu amo vocês que estão aqui me seguindo. É pelo meu amor a Deus e pelo próximo. Porque eu sei o quanto eu sou xingado por isso, eu sei, sou perseguido, e tudo que você puder imaginar, eu sei disso. Mas vamos lá. Muitos fatores contribuem para um casamento estável, incluindo o estado civil dos pais e por aí vai. Olha lá, para ser claro, né, aquilo que eu falei. Eles estão falando aqui especificamente de uma pessoa que trabalha 35 horas por semana, fora de casa, tem educação universitária e ganha mais de 30 mil por ano. Mas como eu disse, tá vendo que em alguns aspectos, o fato de ser a mulher só trabalhadora vai que ganha menos que isso aqui, torna ainda pior a situação. Não pode pagar uma empregada, por exemplo. Uma babá para ajudar. Olha lá, se acreditarmos em uma série de estudos, casar com essas mulheres é causar problemas. Se largar o emprego e ficar em casa com os filhos, elas ficam infelizes. Olha que coisa, olha que cena. É isso, larga o emprego e fica em casa com os filhos, você está infeliz. Foca 100% no emprego, você fica infeliz porque você sente a culpa de não ter sido uma mãe presente. E ver que a babá tá chamando o seu filho de... Não, seu filho tá chamando o babá de mãe. Elas costumam ficar infelizes, porque geralmente elas foram preparadas para o escritório. Não foram preparadas para a maternidade. Mas tem lá no fundo do coraçãozinho delas o desejo de ter filhos. Elas têm. Mas aí como foram preparadas para uma coisa, elas sentem que perderam tudo. Elas abandonam, falam, nossa, eu abandonei tudo. Meu Deus, minha vida não tem sentido mais. É óbvio, na minha igreja isso aconteceu. Muitas pessoas abandonaram suas carreiras para se dedicarem aos filhos, ou pelo menos abandonaram no período em que as crianças são pequenas. Lá na frente, podem trabalhar, sem problema nenhum. É isso que a Suzane Venker, ela fala. Não é que as mulheres não possam fazer as coisas, mas elas não são obrigadas a fazer tudo ao mesmo tempo. E é isso que está acontecendo hoje. Elas são obrigadas a fazer tudo ao mesmo tempo e por isso estão muito frustradas, cansadas, estressadas, divorciadas e por aí vai. E por aí vai. De novo, fazer tudo ao mesmo tempo é uma característica masculina. Preocupação é uma característica masculina. Já falei aqui, mulher não é para ter estresse e preocupação. Mulher tem que ser protegida e provida. E ficar tranquila. Mas as mulheres não ficaram frustradas. Se largarem o emprego e ficarem em casa com os filhos, elas ficam infelizes. Isso lá fora. Na minha igreja, por exemplo, e com as pessoas que eu vejo aqui que me acompanham, isso não aconteceu. Por quê? Mas porque aí elas têm um ensinamento da palavra para mostrar. Olha, vocês nasceram para isso. O que vocês fazem é a coisa mais espetacular do mundo. Então isso resgatou a feminilidade delas. Então elas não ficam assim. E elas entendem que, olha, a pregação sobre o sacrifício, que Jesus e os apóstolos abriram mão de um monte de coisa, Jesus abriu mão de tudo para nos salvar, que a vida cristã tem isso, de abrir mão de algo. Os discípulos, eles estavam pregando, os apóstolos, deixaram a rede com os peixes para trás e seguiram Jesus. Então isso entra no coração, isso é verdade, e isso consola o coração delas. Mas isso aqui, em relação às ímpias, ficam infelizes. Se ficam no emprego com o filho, ficam infelizes. Se largam o emprego e voltam para casa, também ficam. Olha que coisa! Ou seja, parece que não tem solução para elas. Eles tratam errado elas. Elas ficaram infelizes se ganharem mais dinheiro do que você, do que os homens. Você ficará infeliz se eles ganharem mais dinheiro do que você. Você terá maior probabilidade de adoecer. E até sua casa ficará mais suja. É claro, mas é claro. Trabalho o dia inteiro, cansada. E não só o cansaço físico. Inúmeras vezes, o cansaço mental, que é terrível. Eu sei que o pessoal fica falando, por exemplo, já viu? Da roça, que é um serviço horrível, não sei o que lá, blá, blá, blá. Eu tenho bastante parente. Meu pai trabalhou na roça e ele fala, não, é difícil. Mas eu tenho um tio lá gaúcho, rapaz, o homem é um touro, tem mais de 70 anos aí, e é um touro. E tem um lado do trabalho físico que ele é maravilhoso. Você já viu um cara que trabalha com coisa pesada, tem insônia? Não tem. Chega em casa cansado. O ser humano foi feito para o suor no rosto, para gastar-se fisicamente. Então, muitos serviços em que o cansaço mental é terrível. E fica sentado e não queima caloria.
E aí, todo esse cansaço, a pessoa chega em casa, a cabeça dela, ainda que ela não tenha nem se locomovido muito, mas o cansaço mental deixa ela arrebentada. Vai ter prazer, força pra cuidar da casa? Não vai. Isso aqui é óbvio, gente, é constatação óbvia. Enfim, né, o artigo vai continuando aí, vocês podem ler depois. Basta colocar aí no Google, Don't Marry Career Woman. Não se case com mulher de carreira. Revista Forbes. Coloca em inglês, porque aí você traduz lá. Se você não lê inglês, você traduz. Mas olha que coisa interessante, eu vou encerrando assim. Vocês podem assistir aí, ler o texto completo depois. Mas deixa eu terminar com esse texto aqui, ó. É Deus falando sobre um período de maldição em relação a Israel. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem. Deus está dizendo, eu vou amaldiçoar vocês. E um dos sinais da maldição é isso aqui, ó. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Ele está dizendo aqui que as mulheres se sustentarem seria uma maldição. E é engraçado como o movimento... Nossa, mulheres se sustentarem é uma maldição. Ela só quer ter o marido, tipo... Caramba, é uma maldição. Tira essa maldição de mim. Casa comigo. Só deixa eu ter o seu nome. Nossa. O feminista vê isso justamente como libertação. Uma loucura, não? É uma loucura. E óbvio que aqui a gente está pensando na questão do casamento. Tem mulheres que não foram chamadas para casar? Sim, acho que sim. A gente vê na Bíblia isso. Os famosos eunucos. Tem pessoas que não nasceram para o casamento e podem se sentir extremamente felizes trabalhando lá fora. O que a gente está falando aqui é sobre essa questão do casamento e a carreira. E sabe uma outra coisa? Uma vez eu li, eu não lembro onde eu li, alguém falando sobre a questão da mulher ser auxiliadora do homem. A ideia e a interpretação desse pastor, eu não lembro agora a fonte, mas ainda que eu não lembre, não tem problema, eu concordo com ela, então eu dou como se fosse minha também aqui, tá bom? Mesmo que eu não lembre a fonte. Ele falava disso, a mulher é auxiliadora do homem. E ele dizia assim, a mulher não tem uma carreira em si mesma, é o homem que tem. E a mulher auxilia nessa carreira do homem. E quando tem essa questão da carreira dividida, há muitos problemas. Aqui, deixa eu só voltar, eu falei que ia encerrar aqui, mas só mais um trechinho aqui, ó. Em que ele fala que as pessoas que têm carreiras assim, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não lembro aqui, vocês podem ler depois, mas ele fala o seguinte nesse artigo. Eles têm carreiras separadas. Por que eles tendem a um divórcio muito mais facilmente do que alguém um casamento em que o marido, que é o sustento da casa, financeiramente falando? Porque eles veem o casamento como algo menor. O casamento é algo menor, economicamente falando até. Porque eles têm já uma vida ali, a carreira deles já é uma própria... Você não viu mulher já falando isso? Eu me casei com a minha carreira? Então, eu me casei com a minha carreira, é. Isso mesmo. É isso mesmo. Mas a mulher que casou de fato com o marido, a sua carreira é o seu marido, a sua carreira é a sua família. É óbvio que ela tem muito mais interesse em manter custe o que custar. E ele fala também da questão do homem nesse estudo, mas enfim, isso é muito interessante. Então essas coisas são fundamentais pra gente pensar sobre isso. Eu conto aqui na minha igreja, assim, os testemunhos as experiências são maravilhosas. Como eu disse, não é que as mulheres não podem fazer as coisas, mas se tornou um fardo enorme. E elas não têm tido filhos, a relação sexual, esse fato, ó, as mulheres com longa jornada lá fora, tem se tornado um fardo. Voltando à questão da mulher auxiliadora, e é lá daquele estudo do pastor. A mulher é auxiliadora do marido. Ela não tem uma carreira, mas sim ela existe para servir e ajudar, auxiliar na carreira do marido. Essa é uma interpretação. Alguém pode dizer assim, não, auxiliadora no sentido de vai bancar a casa junto com o marido. Eu creio que provavelmente nessa não é a interpretação correta. E até pela própria experiência, e por estudos como esse aqui, de que a mulher, ela é auxiliadora, ela deve auxiliar a carreira do marido. Eu já vi também alguns estudos mostrando que, inclusive, homens assim tendem a progredir mais no seu trabalho. Eu não sei, posso dizer por mim mesmo. Como que o meu trabalho, um dos motivos que o meu trabalho, graças a Deus, progrediu, tem muito a ver com a minha esposa. Por exemplo, várias vezes de madrugada, aqui na minha casa, eu sei que as pessoas falam assim, gosto de dividir o trabalho. A minha casa está bem dividido, bem dividido. Eu sou o provedor. E aí, muitas vezes à noite, eu tenho 4 filhos, em que os meus filhos, com dorzinha, a minha esposa que levantava. Ela nunca me deixou levantar. Nunca, ela não me deixou. Não, vai dormir. Por quê? Para você amanhã levantar às 5 horas da manhã inteiro para prover o recurso para nossa casa. Inclusive, nesse arranjo, ela podia de madrugada, muitas vezes, passar a noite em claro, e de manhã ela acabava às vezes dormindo, descansando, junto até com um bebezinho ali. Então, fala até por mim, como que eu vejo que esse suporte tá tranquilo em relação à minha casa, meus filhos, eu tô tranquilo porque a minha esposa tá cuidando, isso me ajuda demais no meu trabalho, me ajuda demais. Então, leia esse estudo, assista a minha série, por favor, assista, sobre casamento, em que eu falo que o homem é provedor. Vamos reagir a esse vídeo aí. Sobre guerra à maternidade. Com certeza, esse é um dos pontos mais importantes para o seu sucesso no lar e para a sua felicidade, irmã e irmão. O objetivo não é de forma alguma ofender ninguém. Eu sei que muitas pessoas ficam com uma raiva, um ódio de mim. Com raiva, claro. Tá sendo machista, misógino. Não, nada. Por que eu falaria isso? Não é? O povo só me xinga ao falar isso. Cara, eu aposto que esse pastor tem filha mulher, mano. Aposto que ele tem filha mulher. Pra ele falar tudo isso aí com tanta paixão, porque deve doer nele. Toda vez que ele escutar um bagulho desse do pessoal da igreja dele ou na mídia, deve doer nele por ter filha. Porque é o que acontece comigo. Isso. Interesse financeiro. As pessoas muitas vezes abandonam o emprego e a arrecadação da igreja diminui. Não porque eu receba salário, mas a arrecadação da igreja diminui. Então, qual o interesse? Eu estou falando isso porque eu creio que é o correto. Eu vejo na minha vida, eu vejo ao redor das pessoas que estão ao meu lado, o quanto que esse arranjo bíblico, o homem provedor, é uma bênção. Então assista minha série sobre casamento, minha série sobre esquerdismo. Lá tem 2 pregações. Se puder, assista. Esquerdismo? Mas tem 2 pregações específicas ali. O homem provedor
na série Casamento. Homem de verdade banca sua mulher. Pastor Rodrigo Mocelin. Putz, é um vídeo de 40 minutos. Vai ser foda pra reagir ele. A gente vai reagir... Bom, rapaziada, esse foi mais um episódio do Ryan Reage. E eu peço encarecidamente, na moral, na humildade, que você se inscreva nesse canal e dê o like e coloque a sua opinião aqui embaixo. Quero lembrar você que eu realmente leio os comentários deste canal. O outro canal lá tem muita gente, não dá para ler os comentários. Aqui eu leio todos. Tamo junto e é só o começo.